Oi, eu sou Lúcia Pinheiro, psicóloga e atualmente terminando especialização em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. E hoje nós vamos nosso 17º vídeo, dando continuidade ao livro da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. O self é o resultado de uma atitude que envolve tanto os componentes psíquicos conscientes quanto os inconscientes, os coletivos quanto os individuais. Com essa atitude, o ego não é apenas idêntico à consciência voltada para o exterior, nem está oposto ao processo simbólico, autônomo e não assimilável. Em vez disso, está em interação com todos os fatores psíquicos, participando da integridade estrutural. A totalidade é agora o sujeito, e o ego aparece como seu único conteúdo e como objeto de sua influência. O ego individualizado sente-se como objeto de um sujeito desconhecido e superior. O self pode ser caracterizado como uma forma de compensação para o conflito entre o interior e o exterior. Esta formulação parece adequada na medida em que o self possui o caráter de algo que é um resultado, um objetivo alcançado, algo que só foi gradualmente formado e tornou-se experienciável através de muitos esforços. Assim, o self é também o objetivo da vida, pois é a expressão mais completa da combinação de destinos que se chama indivíduo, não apenas do indivíduo isolado, mas de um grupo inteiro, onde cada um completa o outro para formar a imagem completa. Com a percepção do self como algo irracional, indefinível, ao qual o ego não se opõe e não está subjugado, mas que se adere e ao redor do qual gira, assim como a Terra gira em torno do Sol, o objetivo da individuação é alcançado. A totalidade psíquica só pode ser compreendida a partir de seus efeitos. Estes são, por um lado, o símbolo unificador e, por outro, o efeito do símbolo na personalidade. A personalidade é o mediador e a expressão empírica da totalidade psíquica. O ego relacionado a ele é a individualidade consciente. A integração sucessiva da psique objetiva é o processo de individuação e a vida vivida individualmente. A forma simbólica não precisa sempre se expressar em uma imagem. O que é símbolo ou pode atuar como símbolo, às vezes só pode ser determinado retrospectivamente a partir de seu efeito. Pode ser que uma ação seja simbólica, que uma pessoa se torne um símbolo em uma situação ou para outra pessoa, ou que um momento de sentimento intenso e indescritível contenha o peso de significado ou a solução libertadora do símbolo. A forma viva do símbolo unificador é irracional, assim como a essência da psique que se expressa através dela. Apenas as condições que criam um símbolo podem ser determinadas. A primeira fonte é o inconsciente, que espontaneamente gera tais imagens. A segunda fonte é a vida, que, vivida com total devoção, oferece pressentimento sobre o self, sobre a essência individual. E agora nós damos início ao terceiro tópico, o processo de individuação, que se refere a esse capítulo. É o terceiro tópico, processo de individuação, que nós terminamos o segundo é a psicologia, a fenomenologia do inconsciente, que é o tópico 1, o sintoma complexo, o tópico 2, o sonho, o tópico 3, as fantasias, o tópico 4, o símbolo. Então, nós terminamos esse capítulo e agora vamos para o terceiro, que é o processo de individuação. O processo de individuação é a realização empírica da totalidade psíquica. A individualidade é a unidade estrutural indivisível do indivíduo. A individuação é a conscientização dessa unidade e a subsequente integração do ego na totalidade das condições psíquicas, ou seja, no aspecto total que está configurado no momento psicológico atual. A individualidade existe a priori, mas de forma inconsciente. Portanto, os componentes inconscientes da totalidade psíquica aparecem no e através do objeto. A individuação é um processo de diferenciação que separa o material psíquico projetado da identidade com o objeto e o integra no sujeito. Com isso, o indivíduo se torna consciente de sua totalidade estrutural. A totalidade psíquica contém componentes gerais e específicos.
O confronto com os componentes coletivos resulta na conscientização do núcleo individual da personalidade. O objetivo da individuação é o desenvolvimento da personalidade individual, pelo qual, além da unidade estrutural, a singularidade estrutural do indivíduo se torna consciente. A singularidade é captável apenas empiricamente. Ela é o resultado da maneira especial como o indivíduo reage aos componentes coletivos externos e internos e como ele se relaciona com eles. A singularidade individual é, por um lado, uma condição a priori e, por outro, uma atitude, ou seja, a conscientização sobre a existência dos dados psíquicos totais e o comportamento particular em relação a eles. A singularidade estrutural é visível de maneira sugestiva na vida do indivíduo, mesmo quando ele não tem consciência disso. No entanto, devido à sua falta de consciência, ela é encoberta por fatores coletivos relacionados à realidade e por fatores coletivos internos, parecendo então não estar presente. Enquanto o indivíduo precisa se adaptar e se afirmar dentro das normas coletivas, essa é uma realidade psicologicamente correta. Trata-se da tarefa geral da primeira metade da vida. Só após a realização dessa tarefa surge a próxima, que é a adaptação à realidade psíquica. Portanto, pode-se falar de uma certa individuação em qualquer idade. Contudo, o processo psicológico de individuação é uma característica da segunda metade da vida e ocorre apenas em indivíduos cuja totalidade psíquica não pode ser expressa em uma forma simbólica já existente. A peculiaridade do indivíduo não deve ser entendida como uma estranheza de sua substância ou de seus componentes, mas sim como uma peculiar relação de mistura ou como uma diferença gradual nas funções e habilidades que em si mesmas são universais. Cada rosto humano tem um nariz, 2 olhos, etc. Mas esses fatores universais são variáveis, e é essa variabilidade que permite a peculiaridade individual. Portanto, a individuação pode ser vista como um processo psicológico de desenvolvimento que cumpre as determinações individuais existentes, em outras palavras, que faz com que a pessoa se torne o ser específico que ela realmente é. Na medida em que o indivíduo humano é composto por fatores universais, ele é completamente coletivo e, assim, não está em oposição à coletividade. Uma ênfase individualista na peculiaridade entra em contradição com essa base do ser vivo. A individuação, por outro lado, visa exatamente uma interação viva de todos os fatores. Como os fatores universais estão sempre presentes apenas em formas individuais, levar em conta totalmente esses fatores também produz um efeito individual que não pode ser superado por nada, nem mesmo pelo individualismo. O propósito da individuação, por fim, não é outro senão libertar o eu das falsas camadas da persona, por um lado, e da sugestividade das imagens inconscientes, por outro. A individuação pode ser traduzida como autodesenvolvimento. No entanto, o self manifesta diferentes aspectos da realidade necessária, dependendo da idade e da situação de vida do indivíduo. Portanto, a psicologia do indivíduo varia em diferentes estágios da vida. O núcleo individual pode ser visível em todos os estágios, mas cada fase etária tem sua própria problemática, na qual variações individuais são possíveis apenas dentro dos limites da lei psicológica fundamental, sem desviar-se de forma arbitrária, por isso causaria uma ruptura com essa lei. A imagem arquetípica que simboliza essa lei psicológica desde tempos antigos é a do ciclo solar. Assim como o Sol aparece no horizonte pela manhã, atinge o zênite ao meio-dia e mergulha no mar ao anoitecer, a curva da vida psíquica do ser humano se eleva na juventude, se desenvolve no meio da vida e gradualmente se inclina em direção à morte, com o início da segunda metade da vida. Em termos psicológicos, a vida psicológica da criança emerge de uma profunda inconsciência. O jovem torna-se consciente de si mesmo e da realidade externa, e como adulto atinge a consciência que possibilita o cumprimento das tarefas necessárias da vida. Em seguida, a energia psíquica se volta gradualmente para o interior, ativando novamente o inconsciente, e a adaptação externa é substituída pela adaptação à psique, preparatória para a morte. O processo de individuação, então, é um problema do adulto que goza de maturidade.
A criança pequena ainda está completamente identificada com o inconsciente coletivo. Ela ainda não vive psicologicamente sua própria vida e não está diferenciada da psique dos pais. Somente por volta da puberdade começa a diferenciação e a ênfase no eu, marcando o início de uma verdadeira conscientização. A consciência está geralmente voltada para o exterior, e o problema psicológico é a gestão das tarefas que a vida impõe ao adulto. Profissão, casamento, relacionamentos e obrigações de todos os tipos. Para isso, realiza-se a máxima diferenciação das funções superiores, com a intenção de minimizar todos os fatores psíquicos perturbadores e excessivamente subjetivos. Entre os fatores perturbadores está também o arrasto excessivo do passado, ou seja, a atitude que prevaleceu na infância e na adolescência, incluindo a inconsciência original. A totalidade psíquica da qual a criança surgiu é o maior obstáculo à adaptação à realidade externa na primeira metade da vida. O objetivo e a tarefa do adulto na primeira metade da vida é alcançar a máxima objetividade em relação ao mundo externo e suas exigências. Por volta da metade da vida, a situação psicológica muda, e com ela a psicologia do indivíduo. Ele traz aqui uma nota de rodapé relacionada a isso, a experiência, a psicologia do indivíduo. A experiência do psíquico objetivo sempre se refletiu nas imagens arquetípicas. São as imagens da viagem noturna, da luta com o dragão que guarda o tesouro, dos perigos da alma no submundo e no estado pós a morte e antes da reencarnação, como descrito no livro dos mortos egípcio e tibetano. São os símbolos cosmogônicos das filosofias gnósticas, os processos de transformação encobertos na alquimia, entre outros. Essas imagens abordam o problema essencial da humanidade, o problema da conscientização, a luta da consciência contra a inconscientização, que inicialmente se apresenta como um inimigo demoníaco, mas ao mesmo tempo contém o tesouro mais precioso, a vida criativa do psíquico e a expansão da consciência que é alcançada com sua integração. A expansão da consciência consiste na reconexão da consciência efêmera racional, voltada para fora e desconectada do instinto, com os símbolos que vivem eternamente nos abismos de nossa alma. A vida plena só é possível em concordância com esses símbolos. A sabedoria é o retorno a eles. Trata-se, na verdade, não de crença ou de conhecimento, mas da harmonização do nosso pensamento com os arquétipos de nosso inconsciente, que são a mãe inconcebível de todo pensamento que nossa consciência possa explorar. A energia psíquica, que antes estava investida na construção e solidificação da postura pessoal e da situação social, agora se volta para o objeto que estava em segundo plano até então, ou seja, a própria psique, com sua vida específica e suas exigências particulares. A consciência deve se voltar da percepção do mundo externo para a percepção do psíquico, e o ego encontra-se em uma posição onde não possui mais supremacia e outros fatores também exigem seu direito. Parece fazer parte da realização da vida humana que não apenas a adaptação externa, mas também a adaptação interna sejam realizadas de maneira consistente e objetiva. O primeiro problema psicológico que surge com a orientação para o interior é a percepção da identificação do ego com a personalidade moldada arbitrariamente, a persona, que é formada com base nas funções superiores e nas atitudes tipológicas tanto instintivamente quanto intencionalmente. Com isso, as funções inferiores, que até então eram tratadas apenas como mal-entendidos e falhas nas funções superiores, com isso, as funções inferiores, que até então eram tratadas apenas como mal-entendidos e falhas nas funções superiores, tornam-se objeto de confronto psicológico. Esse problema pode surgir a partir da percepção de que a vida se tornou um tipo de estagnação. No entanto, muitas vezes o indivíduo já se encontra em uma situação para a qual as funções inferiores ativas o conduziram e que não pode ser resolvida apenas com as funções superiores, fazendo com que a situação psicológica pareça, externamente, uma situação de impasse ou beco sem saída. A conscientização das funções inferiores é a saída desse estado. Essa tarefa é extremamente difícil e complicada, pois as funções inferiores estão contaminadas com todos os outros conteúdos inconscientes, levando a uma assimilação e diferenciação das funções inferiores em confronto com o inconsciente coletivo. O ego, portanto, encontra-se em um mundo psíquico interno,
com o qual está inicialmente tão identificado quanto a criança está no seu ambiente externo. Assim como a criança gradualmente aprende a reconhecer seu ambiente e a diferenciar seu eu dele, o adulto na segunda metade da vida se depara com um mundo de fenômenos e objetos psíquicos que ele deve experimentar e reconhecer, diferenciando-os do seu ego. Em contraste com os conteúdos do inconsciente pessoal, os conteúdos do inconsciente coletivo não podem ser incorporados ou assimilados pelo ego. Em vez disso, eles se apresentam como objetos e fatos psíquicos distintos. A identificação com esses conteúdos resulta em uma inflação do ego, ou seja, psicologicamente, uma dissolução do eu, tornando um mero jogo dos fatores psíquicos objetivos. Os elementos coletivos associados às funções inferiores, que não pertencem ao ego, aparecem de maneira muito vívida e intensa, como se fossem pessoais. A diferenciação pode ocorrer somente se o ego manter sua solidez individual, reconhecendo simultaneamente a existência e a atividade do não-eu psíquico e entendendo-os como parte de seu eu mais abrangente. Assim, começa o processo de confronto com a psique objetiva. Em uma breve exposição teórica do processo de individuação, é impossível dar mais do que uma mera menção a alguns fenômenos do inconsciente coletivo. Para uma compreensão abrangente, seria necessário apresentar detalhadamente o material e o processo autônomo. Recomenda-se, portanto, consultar os escritos de Jung. No entanto, o mesmo estudo desses escritos não possibilitará uma compreensão completa desses processos psíquicos peculiares, pois apenas a experiência própria pode fornecer uma imagem adequada deles. O processo psíquico objetivo não é acessível à consciência sem um conhecimento psicológico específico, técnica e uma disposição psicológica particular. É importante ressaltar que Jung foi o pioneiro em reconhecer e descrever cientificamente esses fenômenos psíquicos coletivos. Embora as imagens do inconsciente coletivo não tenham se tornado evidentes apenas através da psicologia dos complexos, elas sempre estiveram visíveis de alguma forma, sob a forma de símbolos místicos e religiosos, desde que os espíritos arcaicos até as religiões mais diferenciadas. No entanto, elas nunca foram entendidas como imagens psíquicas, ou seja, imagens que representam e expressam a própria vida e a essência da psique. Mesmo quando grandes poetas e artistas extraem seu material desse mundo interior, ele não é visto como uma experiência psíquica objetiva, mas como motivado esteticamente, sem relação com o sujeito que o moldou ou com o conteúdo humano geral. Isso ocorre não apenas por parte dos intérpretes, mas também pelos próprios criadores. Certamente, a elaboração estética de um conteúdo psíquico é algo específico e definidor da natureza do artista. No entanto, isso não impede que o material provenha da fantasia inconsciente, da criatividade mítica da mente masculina e, portanto, esteja de alguma forma relacionado ao humano. Assim como uma ideia religiosa ou filosófica altamente diferenciada, quando surge do inconsciente, pode revelar mais sobre o sentido e o espírito de uma época histórica do que o entendimento dos contemporâneos. Por outro lado, a psicologia complexa traz duas novas descobertas, uma experiência e um entendimento. A imagem psíquica é vivida como um fenômeno primordial, não é uma forma dogmatizada ou processada pela consciência, que já existia na mentalidade ancestral, mas como ela surge diretamente do material psíquico. Portanto, não é estética, intelectual ou de qualquer outra forma diferenciada, mas possui uma forma e um significado variados e brilhantes. A imagem consciente é uma semente que cresce no fundo primordial da psique, a imaginação, que antes da diferenciação das funções psicológicas do pensamento, sentimento, intuição e percepção, realidade externa e interna, se une em um símbolo que é a base para o pensamento consciente. Vamos parar por aqui e a gente volta já.